Antes de começar e ir direto ao assunto no vídeo, eu gostaria de deixar registrado que ansiedade é um problema sério e que nada substitui o auxílio de um profissional nessa área e que esse vídeo é feito de um relato de uma pessoa que já sofreu muito com um transtorno de ansiedade e com crises de ansiedade. Oi, eu sou a Dani e seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho do que eu fiz para que as minhas crises de ansiedade parassem e como eu deixei também de tomar os medicamentos para controlar a ansiedade. É importante falar também que uma pessoa que diz que superou a ansiedade não quer dizer que ela nunca mais vai ter crises de ansiedade na vida dela. Eu acredito que isso não tem uma cura efetiva e que a qualquer momento a gente está propenso a ter uma nova crise de ansiedade. Mas que nesse momento, quando eu tenho crises, eu consigo e sei o que eu devo fazer para que essa crise passe. Bom, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Desde criança, quando tinha algum evento, alguma coisa na escola, eu lembro que eu ficava muito ansiosa, que eu não conseguia dormir direito. Enfim, foi um problema que me acompanhou a minha vida inteira. Mas aí você ser uma pessoa ansiosa com eventos, com ocasiões especiais é uma coisa. Como que isso se torna um transtorno tão grande que você não consegue mais controlar isso sozinho? Eu tinha um problema junto com a ansiedade, que eram as crises de dor de cabeça. Eu tinha enxaqueca desde criança, fui crescendo e só piorando. Aos 16, eu conheci um neurologista que começou a tratar as minhas crises de enxaqueca. E um dos motivos que desencadeavam a enxaqueca, além do estresse, incomodação, e eu ficava muito irritada facilmente, era o fato de eu não conseguir dormir direito. Porque aos 16 eu comecei a trabalhar fora e eu acordava às 4h30 da manhã e com medo de perder a hora para trabalhar, eu não conseguia dormir. Eu chegava da escola às 11 horas da noite, tomava um banho, deitava e eu tinha medo de perder a hora e eu não dormia. Aí, às vezes, meia hora antes do celular despertar, eu conseguia dormir. E aí, quando eu tava na melhor hora do sono, eu tinha que acordar para trabalhar. E aí, com certeza, isso gerava vários problemas e dentre eles eram as crises de enxaqueca quase que diariamente. Aí o meu neurologista deu pela primeira vez um medicamento para eu conseguir dormir. Eu não lembro que medicamento que era, eu sei que ele era manipulado e ele comentou comigo na época. Era um medicamento para minha idade, então isso não ia interferir, não ia causar dependência, mas eu não lembro que remédio que era. Bom, e aí eu tomei esse remédio até que eu mudei de emprego. Aí eu comecei a trabalhar mais tarde, às 7h30 da manhã, e como eu conseguia dormir mais, eu não tinha mais esse medo tão grande de perder a hora. Então eu conseguia dormir um pouquinho melhor, mas o meu sono nunca foi assim 100%, né? Mas aí eu parei de tomar o medicamento e as crises de enxaqueca com o tratamento do neuro foram melhorando, e eu fui melhorando. Mas aí veio a faculdade. Pelo menos essa parte mental, eu conheço muita gente que desencadeou a ansiedade na época de faculdade. O meu problema não ia ser diferente, né? Agravou durante a faculdade. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava para casa só 11h30, meia-noite. Então eu dormia pouco, eu me alimentava mal, porque eu tava o dia todo fora de casa e aí acabava comendo qualquer coisa. Na faculdade não tinha muita opção saudável. E o primeiro ano da faculdade foi um verdadeiro inferno para minha saúde, assim, foi terrível. Mas até então eu só tinha crises de ansiedade quando eu tinha trabalhos grandes ou alguma super prova para fazer na faculdade. O que para mim já era normal. Bom, para esse vídeo não ficar tão longo e vocês entenderem a minha trajetória, como cheguei até aqui, como comecei a tomar medicamento realmente para ansiedade, eu acabei trocando de emprego, comecei a trabalhar como professora. Aí então eu começava um pouco mais cedo de manhã, mas também terminava a aula às 5 da tarde. Então eu tinha um tempinho para ir até em casa, comer alguma coisa e aí então ir para a faculdade. Essa correria toda, né? Porque na minha cidade não tinha o curso que eu queria fazer na época e então a gente tinha que ir para outra cidade, então era mais tempo de ônibus. Por isso que eu precisava de mais tempo e era essa loucura de trabalhar e estudar. E aí com o fato de ser professora, é algo que hoje eu já tenho um pouco mais sob controle, mas é uma coisa que me deixa muito ansiosa, o fato de eu ter um planejamento e ter em mente se isso vai dar realmente certo com essa turma, se eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. Hoje eu consigo controlar melhor isso, mas para uma garota de 19 anos comandando uma sala de aula, é bastante responsabilidade e hoje, olhando para trás, dá para entender por que eu ficava assim tão ansiosa, tão preocupada, tão desesperada. E juntando tudo isso, tiveram alguns fatores também que me deixaram muito estressadas, muito irritadas, que eu não quero comentar aqui, mas que juntou tudo numa bola de neve. O fato de eu estar
fora o dia inteiro, estudando, trabalhando, coisas demais, sabe? Meu relacionamento da época também era uma coisa que me deixava meio fora do eixo. Tudo isso desencadeou em crises de ansiedades mais frequentes. Mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não sabia que isso era uma crise de ansiedade. Eu achei que a ansiedade era esse estado de estar sempre acelerada e tudo mais. Mas até então eu não conhecia sobre o transtorno de ansiedade, eu não sabia direito o que era isso. E por não ter esse conhecimento, eu fui levando isso e tentando lidar com esses sentimentos e simplesmente assim, eu não procurava ajuda porque eu achava que isso era algo meio que normal. Eu já estava acostumada com esse sentimento na minha vida. Aí nesse meio tempo eu comecei a melhorar os meus hábitos, eu comecei a praticar atividade física, a minha alimentação começou a melhorar. Então algumas coisas foram melhorando na minha vida. 2014, 2015 foram anos muito bons. E aí final de 2015 eu saí da casa dos meus pais, da minha mãe no caso, porque meus pais já tinham se separado, e fui morar junto com meu marido. E foi uma fase muito difícil, porque é uma fase de adaptação. Então, assim, por mais que tenha sido um momento maravilhoso, que tenha sido bom ter o meu próprio canto, eu demorei pra entender isso, pra acostumar e pra me adaptar. E aí o meu marido viajava muito também, eu ficava muito tempo sozinha. Além da ansiedade, eu comecei a ter depressão. Então foi um momento da minha vida muito difícil. Enfim, N fatores e situações que aconteceram na minha vida, mas assim, essa mudança de rotina foi algo, pra mim mudar de rotina é algo muito difícil, que eu demoro demais pra me adaptar. E eu comecei a ter crises mais frequentes, e eu tinha taquicardia, e eu tinha falta de ar, eu tinha dores no peito que parecia que eu ia infartar. Eu até achei que eu tava com alguma coisa no coração mesmo, porque a minha família tem problema cardíaco, e eu achei que eu tinha alguma coisa. E foi então numa dessas crises que eu achei que faltava todo o ar do mundo, assim, eu, sinceramente, eu acho que, assim, cada corpo responde de um jeito às crises de ansiedade, mas o meu corpo respondia com taquicardia, a minha pressão aumentava também, faltava muito ar mesmo, e pontadas no peito. Então, numa dessas crises, eu fui no posto de saúde com essa crise, e o médico disse que provavelmente, pelos sintomas, era uma crise de ansiedade, que não era nada além disso. E aí, na época, na hora, ele já me deu Rivotril pra eu tomar, pra eu ficar mais calma. E aí me receitou outros remédios também. E pediu um certo acompanhamento pra isso também. Pra descartar outras possibilidades, na época eu até fiz um eletro, enfim, outras coisas, porque eu realmente senti uma dor bem forte. Mas com certeza não deu nada, porque era uma crise de ansiedade mesmo. Como eu já tive outras e não sabia direito o que era, mas quando eu resolvi procurar ajuda, eu descobri então que realmente o que eu tinha eram crises de ansiedade, que eu tinha um transtorno de ansiedade. E eu sou muito contra tomar remédio pra isso. Só que eu cheguei num ponto que eu não via outra solução, porque eu tava tentando lidar com aquilo e eu não conseguia mais, não tinha outro jeito. E aí as pessoas ao meu redor diziam que eu não deveria tomar remédio pra isso, mas não tinha o que fazer. Eu já tinha tentado de tudo e eu não conseguia. Por isso que hoje, quando eu vejo uma pessoa que toma remédio pra essas situações, eu não fico apontando o dedo, porque eu sei que se a pessoa tá tomando remédio é porque ela já tentou de outras formas e não conseguiu, que ela não estava conseguindo lidar com aquilo sozinha. Então, foi assim que eu tomei por alguns anos Rivotril para conseguir dormir, que eu tomei fluoxetina e depois a fluoxetina foi ficando cada vez mais fraca, eu comecei a tomar sertralina e como eu disse, junto com a ansiedade, misturou uma depressão pelo fato de estar me sentindo muito sozinha, de não estar conseguindo me adaptar à nova rotina, e eu levantava todos os dias sem vontade de sair da cama, sem vontade de viver, sem vontade de estar fazendo tudo aquilo que eu fazia. Eu não via mais sentido em nada, eu não via mais sentido na minha vida. Enfim, né? Quem já sofreu com isso sabe muito bem o que é ter isso. Me desculpem se parte desse vídeo eu não estiver olhando pra câmera. Esse é um assunto assim que eu demorei muito pra vir a falar aqui no canal, porque é uma coisa que mexe demais comigo, mas que eu também quero ajudar outras pessoas que passaram por isso ou que estão passando. Só que é um assunto também que mexe demais comigo, que me emociona muito, então eu peço desculpas mesmo, hoje tive que parar de gravar várias vezes porque eu começo a chorar. Quem chega nesse estágio não vai conseguir sair
sozinha, sem ajuda profissional, sem ajuda de ninguém. Eu acho que o primeiro objetivo de um profissional é descobrir o que principalmente te desencadeia essa crise de ansiedade, as crises frequentes de ansiedade. Então você tem que descobrir o que tá fazendo tão mal pra você que te deixa assim desse jeito. Então foram 2 pontos que eu superei muito na minha vida, que eram os pontos principais que me faziam ficar mal assim. O primeiro ponto que me deixava muito ansiosa é o fato de eu estudar demais, de eu me preocupar demais com os estudos, e daí eu acabava levando essa preocupação também para o trabalho. Então, uma das coisas que desencadeia fortemente as minhas crises de ansiedade é o estudo. E aí nessa época eu já estava fazendo minha pós e eu tinha pretensões de fazer mestrado, eu queria muito por ambições profissionais, mas eu decidi pela minha saúde de que eu ia terminar minha pós. Quase não terminei, mas concluí que eu não iria mais estudar algo que eu não quisesse e que eu não iria fazer mestrado porque isso ia acabar com a minha saúde mental. Então eu optei por não fazer o mestrado. E o outro fator que desencadeava era esse fator de ficar muito tempo sozinha em casa, pelo fato do meu marido viajar muito quando a gente se mudou, foi morar junto e tal. Eu comecei a investigar por que eu me sentia tão sozinha, por que eu não conseguia ficar sozinha, né? Porque eu sempre achava que era porque eu era muito acostumada a morar com a minha mãe, e aí eu acabei mudando, e era por causa disso. Mas na verdade não, é porque eu não conseguia ficar sozinha. Eu não sei, quando eu ficava sozinha parecia que eu ficava perdida, que eu não sabia o que fazer direito, e eu não tinha algum hobby, alguma coisa que eu gostasse de fazer quando eu estivesse sozinha, entende? Por isso que eu ficava mal, porque eu ficava desnorteada quando eu tava sozinha. E aí eu comecei a aprender a gostar da minha companhia, de ficar sozinha. Eu começava a planejar coisas que quando eu estivesse sozinha eu ia fazer essas coisas para ocupar minha mente, para ficar bem e não pensar mais nisso. Enfim, eu comecei a trabalhar essas situações e hoje eu aprecio muito bem a minha boa companhia quando eu estou sozinha. Quando eu fico sozinha, eu consigo aproveitar minha companhia, eu sei o que eu vou fazer, eu gosto de fazer as minhas coisas, hoje eu tenho as minhas coisas para fazer quando eu tô sozinha. Foram os 2 fatores que eu consegui enxergar que desencadeavam as minhas crises, principalmente. Tem outras coisas, mas principalmente isso. E eu consegui lidar com isso, consegui modificar aos poucos. Claro que é uma transformação muito lenta, então são anos já, né, modificando isso. E a partir do momento que eu descobri que era isso, que comecei a trabalhar nisso, eu também fui deixando os medicamentos de lado. Então eu já não tomo o remédio há algum tempo. Mas, como eu falei, não é porque eu superei um transtorno de ansiedade é que eu não tenho mais crises de ansiedade. E já tive crises de ansiedade depois disso, sim. Só que toda vez que eu tenho uma crise, ou eu tomo um medicamento que é natural, ele é fitoterápico e eu consigo comprar na farmácia. Em últimos casos eu compro porque aí ele me acalma mais, assim, porque quando me ataca muito forte, dá dor no peito, dá falta de ar e a sensação é horrível. Então eu já tive que tomar algumas vezes depois disso, sim. Mas aí eu tomo 2 dias e já fica tudo certo. Ou em crises menores, ou quando eu percebo que eu tô um pouco diferente. Tipo, por exemplo, ano passado, com a pandemia, eu tive uma semana de crises de ansiedade que eu estava mal, mas que eu consegui controlar tomando chá. Eu tomo chá de camomila, chá de erva cidreira, que são chás que acalmam. Tomo chá de manhã, de meio-dia, de noite, para ficar mais calma. Eu treino respiração, eu faço meditação e a prática do exercício físico todos os dias também ajuda demais. Uma boa alimentação também ajuda muito. Então são coisas que eu aprendi que funcionam para mim e que tem dado certo. Então dessa forma é que eu vou levando quando eu tenho crises de ansiedade, porque como eu disse, uma pessoa que teve esse transtorno, que tem problemas com ansiedade, sempre vão ter coisas novas que podem desencadear. Então a gente sempre tem que estar atenta a isso e aprender a lidar com esse sentimento. Se você quiser comentar aqui embaixo, compartilhar alguma experiência comigo também, ou me mandar um direct lá no Instagram, @okidanicome, lá eu compartilho um pouco dos meus hábitos saudáveis, do que eu faço no meu dia a dia. Eu fico muito feliz de ter essa troca e agradeço você que ficou até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreva no canal, porque temos vídeos novos toda semana. Um beijo e até a próxima!